Romanos capítulo 8, verso 13. Hoje o nosso tema é obediência, obediência, não vitória. Romanos 8, 13 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Pois se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Amém? Mais uma vez. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Estou lendo aqui na versão da NVI. É uma versão que eu uso bastante tempo no púlpito e eu acho apropriada aqui para o nosso tempo de estudo e exposição da sua palavra. Obediência, não vitória. Nós temos que entender nessa busca da santidade, primeiro que Deus, Ele providenciou o que é necessário para a nossa santidade. Você tem que entender isso. Para a nossa santidade, Deus providenciou, mas também Deus nos deu responsabilidade em relação a essa. Ou seja, irmãos, embora o Espírito Santo que habita na vida do crente, ele mata as corrupções, mata os nossos desejos, né? Nos coloca próximo de Jesus. Nós entendemos, como Paulo diz, que essa busca por santidade não depende só do Espírito Santo, mas também das nossas ações. No estudo anterior, nós enfatizamos muito a expressão pelo Espírito, tá? Nesse estudo, nesse que nós vamos agora, eu quero considerar a questão da nossa responsabilidade, tá? O texto aí fala: mortificardes as obras da carne. Então, essa, digamos, é a grande ideia do estudo de hoje. Você tem que entender que o Espírito Santo está na sua vida. O Senhor já fez o que tinha que fazer para a nossa santificação, para a nossa santidade. Mas a busca, o processo da santificação é também um papel nosso, tá? É um papel nosso. A primeira lição da noite é exatamente essa: nossa responsabilidade de viver uma vida santa. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos deixar daquela famosa frase: vou deixar de tentar e começar a confiar, e deixa aí a coisa andar, que tudo vai acontecer na vontade de Deus, no tempo de Deus. Não, nós temos que fazer morrer as obras do corpo. Nós somos exortados pelas Escrituras a assumir nossa responsabilidade por um viver santo, tá? Não confunda as coisas. Nós não estamos dizendo aqui que quanto mais você faz obras, aí que você vai ganhando um pedacinho no céu até ser salvo por completo. Não é essa a ideia. A ideia é da nossa santidade, da nossa santificação diante do Senhor. Convido você, por exemplo, a olhar na sua Bíblia, em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Como é estudo, eu vou citar alguns textos para você. Você vai marcando aí, com toda a paciência do mundo, eu vou esperar você encontrar o texto. Colossenses está na Bíblia, a gente pode ter certeza disso. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha só. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Vai lá na Bíblia de novo, vai lá em Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. Livro de Hebreus 12, versículo 1. Vai anotando aí, vai marcando a sua Bíblia. Pode até colocar assim do lado da sua Bíblia, se você gosta de anotar, né? Nossa responsabilidade por uma vida santa, né? De viver uma vida santa. Hebreus 12, 1 diz assim, ó: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Note você, irmãos, o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, livremo-nos do pecado e corramos com perseverança. É evidente que Ele espera de nós que assumamos a responsabilidade de quê? De correr a vida cristã. É papel seu, papel meu.
Não é só ficar esperando com a boca escancarada de dente, né, esperando até a morte chegar, a vida santa vai dar certo. Você tem que se esforçar também. É papel nosso se esforçar. Paulo vai dizer em Efésios 4, por exemplo, olha, aquele que roubava, não roube mais. Ou seja, não, eu não roubei, eu sou crente agora, pode deixar aí que... Não, você tem que se esforçar para não roubar. Tem gente que tem que se esforçar, acredita nisso? Tem gente que não pode ver uma coisa que já está passando a mão. Pastor, tem crente assim? Tem. Eu lembro de uma convenção que eu participei, eu acho que foi a primeira. E o pastor que fez o meu casamento, o pastor Francisco Honorato, lá a gente comprando livros, tal, e aí cada livro que ele comprava, ele colocava o nome dele na lateral aqui, né? Aí, sabe, meu pastor brinca, né? E o jovem na época, disse, pastor Honorato, eu não vou colocar nome aqui não, moça, aqui só tem crente, onde é que vão roubar meu livro? Não confia. Isso que até os crentes roubam o livro. Olha o que ele quer dizer com isso? Porque tem que ter o nosso esforço. Por exemplo, você vê em Tiago capítulo 2 vai dizer assim, ó, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, somos nós que devemos nos submeter a Deus, somos nós que devemos fugir do diabo, tá? E ele cai fora. O que é que Tiago está dizendo? É nossa responsabilidade, é dever nosso, mesmo salvos pela graça de Deus, mas é dever nosso a questão da nossa santidade. Um outro texto interessante, anota na sua Bíblia, 2 Pedro, carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Ele diz assim, ó, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para ser encontrado por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Esse portanto aí no versículo 14, claro que tem um assunto anterior. Que assunto é esse? A volta de Jesus. A nossa esperança, ele está falando sobre a volta de Jesus aí. Aí ele diz, olha, irmãos, enquanto nós aguardamos isso, o que é que vocês têm que fazer? Empenhem-se. Tá? Empenhem-se em que? Para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tá? Essa ideia aqui, esse verbo empenhem-se, é a ideia de fazer todo esforço. Todo esforço. Ou seja, isso refere-se à nossa vontade. É algo que devemos decidir fazer. Eu quero melhorar minha vida como crente. Eu quero melhorar minha vida de santidade. É uma coisa que você tem que decidir fazer isso aí. Tá? Pela graça de Deus, claro. Nós temos que compreender, e eu não quero que você esqueça isso nunca. É os dois termos que a Bíblia fala com bastante clareza. É sobre a regeneração. Quem é que regenera o homem? Somente Deus, por meio do seu Espírito. Mas a santificação é tanto a ação de Deus, como também é o nosso papel. Tá? O nosso papel. Sou crente agora, irmão, deixa a vida leva eu, deixa a vida me levar, até o cantor, né? Não, esforcem-se. Nós temos que nos esforçar para ter uma vida melhor. Não estou com preguiça de orar, estou com preguiça de ler a Bíblia, vou deixar que o Espírito Santo me mova para ler a Bíblia, eu quero ouvir a voz do alto. Não, você tem que se esforçar para isso também. O Charles Spurgeon até disse, se você não tem vontade de orar, ore pedindo vontade. Ore. Tá? Então, tem muita coisa, os imperativos que a Bíblia, que está nas Escrituras, é para o crente, a ordem é para você, é para mim. Tá? Façam isso, porque nós já temos tudo que é suficiente dado por Deus para fazer tal coisa, que é a graça de Deus. A segunda parte do nosso estudo, que a segunda parte é a última do texto que eu quero apresentar para você, só lembrando do texto de Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. A segunda lição que nós temos aqui é a seguinte: dependência, guarda isso. Dependência do Espírito não significa que não devo fazer qualquer esforço. Dependência do Espírito não significa que não devo fazer qualquer esforço. Quando a Bíblia fala que nós temos que ser dependentes do Senhor,
Jesus fala, sem mim nada vocês podem fazer. Quando a Bíblia fala que nós temos que viver pelo Espírito, viver na dependência do Espírito, não significa que não devemos fazer nenhum esforço na nossa vida de busca de santidade. Quando nós começamos a conhecer o Evangelho da Graça, nós achamos que qualquer esforço da nossa parte para um viver santo, a gente considera como se fosse esforço da carne, e ainda diz que a carne para nada presta, né? Os irmãos que entraram recentemente em nossa igreja tomaram um susto nos estudos, por exemplo, quando eu falava da graça de Deus, que é somente pela graça de Deus. A grande pergunta que fazem na hora: então ninguém faz nada? Ninguém faz nada? A gente faz sim. Olha o texto de Romanos capítulo 6. Olha o texto de Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Anota aí. Romanos 6, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Olha as perguntas de Paulo dentro da carta de Romanos, são perguntas retóricas, que vêm com a resposta, né, óbvia. Ele diz assim, ó, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Resposta, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Tá? Então o que Paulo está dizendo? Irmãos, nós somos salvos pela graça, amém. Aí o cara pergunta assim, e agora? Nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? Ele diz, não é isso que eu estou ensinando para vocês. Pelo contrário, a graça libertou vocês de ser escravo do pecado, o pecado não tem mais domínio na vida de vocês, e por que vocês vão viver agora nele? Não faz sentido mais isso. Vocês têm a graça agora para vencer os pecados. Ele não está dizendo que a gente vai ter uma vida perfeita, não. Nós vamos ver isso mais um pouquinho na frente. Então o que é que acontece? Muitos acham que Deus não vai abençoar a pessoa, porque ela está se esforçando para ter uma vida cristã, séria, verdadeira, tá? E porque ela está se esforçando e Deus não vai abençoar. Pelo contrário, irmãos, Deus abençoa o seu esforço, a sua luta. Deus sabe a luta que você passa internamente, externamente, e você tem continuado e vai continuar lutando pela graça dele e vencendo. Mas você precisa se esforçar. Muitos hoje fazem uma aplicação muito errada quando a gente usa a expressão vocês não precisam lutar nessa batalha, que foi o tema do nosso quarto estudo, quando eu falei lá que a batalha é o Senhor que luta por nós, mas tem gente que faz uma aplicação errada. Tipo assim, não vou fazer nada, estou na dependência do Espírito Santo. Não, irmãos, viver na dependência do Espírito Santo não significa que eu não deva fazer nenhum esforço. Pelo contrário, nós temos sim responsabilidade. Não é não fazer nenhum esforço. Deus trabalha de forma diferente. O que foi que Deus fez? Deus providenciou o que era necessário para a nossa santidade, mas deu também a nossa responsabilidade. Ele disse que vocês são santos, justificados pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Mas ele vai dizer lá em 1 Pedro 1,15 e 16, usando o texto de Levítico, ele vai dizer assim, sede santo porque eu sou santo. Então, o que você tem que entender é que todos os imperativos são sustentados pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo que o Senhor fez por nós. Vá na sua Bíblia em Efésios, todos abram, vamos lá no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 1 e 2. Depois você vai para o versículo 6 até o 10. Olha aí, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem que fez isso? Em nós? Deus. Tá? Versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Olha, para mim. Ou seja, ele começa dizendo no versículo 1 que nós estávamos mortos. O saudoso Russell Shedd diz que morto ali é alguém inerte, alguém que não tem ação de nada, ele não tem como ele levantar. Aí o versículo 6 e o 7 fala que Deus nos fez ressurgir em Cristo Jesus. Estava um homem morto e Deus vem e nos ressuscita em Cristo Jesus. Temos uma nova vida, graças a Deus por isso. Aí ele diz que não é pelas obras que isso acontece, não é pelas obras que vocês são salvos. Mas depois que vocês são salvos, que vocês recebem a graça, o poder de Deus na sua vida, ele diz no versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, não tem esse negócio de... Não tem briga aqui, tá? Não tem briga, não, eu sou salvo pela graça, mas não tenho que fazer obra, não. As duas coisas andam juntas, tá? Como eu falei no domingo na pregação, que nem tudo que é diferente é separado, tá? Como disse João Calvino, né? Mas a graça e a responsabilidade, ela anda juntos. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, Paulo diz assim: operai a vossa salvação com temor e tremor. Olha só, operai, ou seja, pratique a salvação, cresçam. Mas ele diz na frente também, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua vontade. Então as duas coisas andam juntas. Então não menospreze a vida de santidade, não. Busque melhorar a sua vida como pessoa santa de Deus. A igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja complicada, uma igreja dividida, cheia de conflitos. Aí Paulo, quando vai escrever a primeira carta, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Olha, era uma igreja cheia de pecado, complicada, complicadíssima, mas ele chama a igreja de Deus que está onde? Em Corinto. Porque aqueles irmãos, o que Paulo vai dizer: irmãos, vocês não estão vivendo da forma digna do vosso chamado. Melhorem isso aí. Vocês têm que ter uma vida melhor, que seja digna daquilo que vocês foram chamados. Ele vai usar até uma expressão que eu acho linda na carta de Corinto: vocês são embaixadores do reino de Cristo. Nós somos representantes da corte do reino de Deus. Por isso, então, vivam de forma digna disso. É isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto e também para nós, né? Ou seja, quando nós falamos que vivemos na dependência, a Bíblia diz que devemos viver na dependência do Espírito Santo, na dependência de Deus, ele está dizendo o seguinte: irmãos, vocês não estão sós, vocês não estão largados, não. Eu estou com vocês. Nós não entramos em desespero, irmãos, tá? Nós não somos legalistas, porque o Espírito Santo está em nós, ele nos dá sabedoria para um viver santo. O Dr. Michael Lloyd Jones, e ele diz, quando ele expôs o texto de Romanos capítulo 8, ele diz assim: é o Espírito Santo que diferencia o cristianismo do moralismo, do legalismo e do falso puritanismo. É o cristianismo, é a graça de Deus, é o Espírito Santo na vida do crente que faz a diferença. Viver na dependência do Espírito, irmãos, não visa encorajar uma atitude de dizer assim: eu não posso fazer isto, eu sou fraco, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Calma, Gabriela, né? Não. Quando a Bíblia fala que a gente viver pelo Espírito, ele está dizendo assim: agora vocês podem sim, vocês podem ter uma vida santa, vocês podem se esforçar, porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agora sim nós podemos viver uma vida santa, não uma vida com um peso em nossas costas, mas um peso leve, porque a graça de Deus está sobre nós. Nós não devemos nunca, irmão, nos queixar da falta de capacidade e poder, porque nós temos esse poder sobre nós. Vá lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, por gentileza. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mais um texto aí para você anotar, para quem sabe fazer suas devocionais durante a semana. Tem um bocado de texto bom para você fazer devocional agora. Atos 1, 8. Quando Jesus faz a promessa do Espírito Santo à igreja, ele diz o seguinte no versículo 1, 8:
Capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu quero dar ênfase aqui na questão poder. Poder aqui é a ideia de capacidade. Não é a ideia de explosão, ou de algo que, como está lá em Romanos 1,16. Mas o poder aqui é a capacidade que temos agora pelo Espírito Santo. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para ser o quê? Testemunha. Você é testemunha de Jesus. Talvez nós muitas vezes não vivemos como tal, mas nós somos testemunha de Jesus. Ah, você é testemunha de Jesus. Não, você é já. Você já tem o Espírito Santo na sua vida. Talvez você não esteja vivendo na prática. Talvez às vezes a gente vacila na prática do nosso testemunho, mas nós somos testemunho de Jesus. Porque tem gente que acha que ser testemunho de Jesus é andar correndo no meio do mundo na marcha para Jesus, é fazer algum evento que estrondoso. Não. Sempre você, aonde você estiver, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, você é uma testemunha do Senhor. Graças a Deus por isso. Nós precisamos, claro, e já é tempo disso, de enfrentarmos a nossa responsabilidade em relação à nossa santidade. Nós devemos, um dos vocabulários que a gente tem que tirar, que foi até o tema de hoje aqui, é essa expressão derrotados. Nós temos que tirar esse vocabulário dos nossos lábios em relação à santidade. Há muito crente que acha que, quando, por exemplo, pequei, falhei com Deus, falhei com o irmão, fui derrotado. Não, você não foi derrotado. Nós não fomos derrotados. Nós fomos desobedientes. Por que, pastor, essa diferença? Irmão, nós temos que parar com esse negócio de expressão de vitória e derrota para descrever a questão do processo da nossa santidade. Você não foi derrotado. Você não foi derrotado. Você foi desobediente. Porque quando a gente usa a expressão fui derrotado, você está culpando algo externo. Você não está assumindo a sua responsabilidade. Está colocando para algo fora. Não fui derrotado, fraqueza, etc. Não, inconscientemente você está dizendo assim, eu não tenho responsabilidade com isso. Eu fui derrotado. Agora você, não, eu desobedeci. Você está assumindo a sua responsabilidade. Senão eu tinha um papel para fazer, eu não cumpri. É culpa minha mesmo. A culpa não é do Senhor. Quando Davi pecou, um monte de coisa errada que ele fez, e Natan avisou ele, foi que ele disse, Senhor, somente contra ti eu pequei. Eu falhei contra o Senhor. Ele não disse, não, eu fui derrotado, acabou. Não, eu errei com o Senhor. Eu errei com o Senhor. Então assuma a sua responsabilidade. Nós podemos até ser derrotados, mas a razão disso é que nós fomos desobedientes. Entende? Então é a desobediência aqui. Então a questão como o nosso tema, como eu falei, é obediência e não vitória. Eu quero concluir dizendo o seguinte para você. Nós precisamos despertar, reconhecer que somos responsáveis pelos nossos pensamentos, atitudes e ações. Quando nós aceitarmos que Deus fez tudo por nós, enviando o seu Filho na cruz, nos dando o seu Espírito, e aceitarmos que nós temos responsabilidade diante das nossas ações, aí sim, nós vamos começar a ver o nosso progresso em vida de santidade. Enquanto isso não acontecer, só é desastre. Então, assuma a sua responsabilidade. Não jogue a culpa para Deus, tá? E nem para o outro. Lá do Éden foi isso, né? Quando Adão e Eva pecaram, Deus chega para Adão, o que foi que houve? Não, foi a mulher que tu me deu. Chega para a mulher, não foi a serpente que chegou para mim. Rapaz, mas resumindo, os dois culparam Deus. Porque foi Deus quem deu a mulher. Foi Deus que fez o homem. Estão culpando Deus. E é errado. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Quando Deus pergunta, onde tu estás? A resposta é, estou aqui, Senhor. Eu errei. Me perdoe. Me dê uma nova chance. Eu quero progredir em santidade. E eu quero concluir o último texto da noite. 1 João. Texto conhecido que a gente tem sempre enfatizado em nossos estudos. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Se afirmarmos
que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aí ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Meus irmãos, nós estamos guardados pela graça de Deus. E é essa graça que nos motiva a viver uma vida santa. Pela graça de Deus, você tem força de dizer assim, sim ou não, nas suas atitudes e tentações que surgem diante de você. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, obrigado por essa noite de pregação bíblica, de estudo, de oração, de louvor. Que agradecemos pela oportunidade também de dedicar nossas ofertas, dízimos aqui na Tua casa. E abençoa o nosso estudo em nossos corações, que o Senhor nos ajude a vencer as tentações, a viver uma vida que agrade o Senhor, uma vida que traga graça e louvor a Ti, ó Deus. Abençoa a nossa semana, guarda os irmãos, conduz ele para os seus lares, e que domingo possamos nos encontrar aqui para o culto de ceia, tanto pela manhã quanto pela noite. Seja um momento de adoração, de comunhão, de contrição e, claro, e proclamação da Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe e tenham todos uma boa noite, tá bom?